Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Verda Experience. Eu sou Pedro Verda e é um prazer estar com vocês, colocar um pouquinho do sotaque brasileiro, do português brasileiro aqui no Green Fest Portugal, esse evento que eu acompanho há anos e que eu tenho o maior carinho e estou super feliz por poder fazer parte e trazer uma programação especial para vocês. Então, hoje, amanhã e domingo, nesse mesmo horário, a gente começa sempre 3 sessões de bate-papo com pessoas inspiradoras que estão transformando realidades, que estão fazendo com que seus papéis, não só no trabalho, né, mas se envolva aí nos papéis da vida e a gente possa, de fato, causar impacto social positivo num momento triste como esse, difícil como esse, na questão da pandemia, uma crise sanitária, uma crise humanitária, mas a gente precisa unir as energias, unir as forças para que a gente possa encontrar soluções e para que a gente possa causar cada vez mais impacto social positivo. Então, hoje a gente já começa, como diz aqui no Brasil, com os 2 pés na porta, trazendo 2 pessoas queridas, 2 amigos, que é Úrsula Corona e Rafa Matos, que já eu vou pedir para vocês falarem, porque antes eu só queria cortar uma fita rapidinho, fazer as vezes de convidar minha sócia Lud, que é minha sócia na Verda, nosso laboratório de inovação social, que desenvolve aí projetos de impacto social para o primeiro, segundo e terceiro setor no Brasil, e eu espero que já em Portugal. Eu quero convidar a Lud, né, a voz feminina da Verda, para dar uma boa tarde, um alô, e a gente aí sim startar o nosso papo. Bem-vinda, Lud. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Úrsula. Boa tarde, Rafa. Pedrão, boa tarde. Que felicidade a gente tá abrindo aqui esse festival. Que alegria, né? A gente está podendo trazer um pouquinho aqui do que está acontecendo aqui no Brasil, mais precisamente aqui no Nordeste, né? Nessa área de impacto social positivo. Então, a gente vai estar trazendo muita coisa massa, a gente realizou muita coisa massa, muita coisa legal. Vai ter muita informação e muita gente de boa qualidade aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo grande, aproveitem um bate-papo. Daqui a pouco eu entro também às 14 horas aqui do Brasil, né? Falando um pouco sobre a incubadora de negócios de impacto, incubadora digital, negócio de impacto, que é um case que a gente tá rolando aqui em Recife, está rolando aqui no Brasil. Vou trazer um pouquinho para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí, que já eu volto, e aproveitem um bate-papo aí com essas 3 feras. Um beijo grande. Valeu, Lud. Beijo grande, muito bom essa caminhada contigo. Gente querida, agora eu tenho vocês para conversar, né? Um bate-papo informal. Eu estava falando para eles, e aí quem está acompanhando vai começar a se sentir mais próximo da gente, né? Porque quando eu convidei Úrsula, convidei Rafa e todas as outras pessoas que vão fazer parte do Verda Experience / Green Fest aí de Braga, eu falei para eles que felicidade que a gente tem, que é fazer uma programação tão rica de informação, mas com gente querida, com amigos. Então eu me sinto muito à vontade, assim. Parece que a gente está tomando um café aqui no calor do Recife, do Nordeste brasileiro, para a gente falar daquilo que a gente gosta, que é de transformação social, transformação ambiental. Então, muito bem-vindos. Eu vou fazer às vezes aqui, Úrsula já é uma conhecida do Brasil, de Portugal, da novela, da TV, então foi estratégico, tá, Úrsula, te convidar logo para o começo, porque eu disse que bom, é uma pessoa que já é conhecida pelos 2 públicos, é um rosto que já é conhecido pelos 2 públicos, então é muito bom a gente te ter aqui, tá? Hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre tua vida na transformação social, mas eu quero dar um pouquinho de voz para você dizer onde é que você tá, o que é que você anda fazendo, quem é Úrsula, para quem não conhece Úrsula, e depois eu sigo para escutar um pouquinho sobre Rafa. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, porque a gente é muito plural, né? Eu acho que todo ser humano é plural, a gente não é uma coisa só, mas onde eu mais me identifico, onde mais meu coração se enche de realização, é além das telas, é quando a gente está fazendo impacto e contribuindo com vidas, potencializando pessoas. Isso é o que eu mais gosto. Isso é desde pequena. Meu pai foi adotado, eu vim de uma família muito mista, uma parte da Espanha, de Santander, outra parte indígena, Funiô, de Pernambuco. Então, eu entendi que as oportunidades mudam as vidas, e isso muito cedo. A gente conseguir não tentar acumular, que isso faz parte do ser humano, né? O acúmulo, a gente tem muito mais do que precisa. Então, esse reequilíbrio fez parte da minha educação. A partilha, o impacto. E é muito bom porque eu acho que assim, o papel do festival vem para trazer exatamente, vem cá,
porque eu percebo que tem muita gente querendo ajudar, mas ninguém sabe como, dar o primeiro passo. E tendo exemplos de histórias, eu acho que isso fomenta a gente aumentar a nossa rede, porque ninguém faz social sozinho, como ninguém faz filho sozinho. Então, como é que a gente precisa? O que a gente precisa agora? A gente precisa se multiplicar. E ajudar é muito simples, é ao nosso lado, é no nosso núcleo, é muito mais perto do que longe. Eu sou contra as ajudas muito longe, porque não impacta a nossa vida própria, quem está fazendo. Sabe, eu acho importante a gente ganhar força com as alianças, mas eu acho fundamental, pelo menos para começar o primeiro passo, impactar o seu lado. Como? Conheço uma menina que trabalha na casa de não sei quem, ou na minha própria casa, ela tem 5 filhos, ela não tem dinheiro para, de repente, a filha estudar. Então, assim, a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro muito mais perto do que a gente imagina. Eu acho que ali a gente começa a trazer impacto. E como? Eu acho que o assistencialismo é importante, mas eu acho que o empreender é muito mais importante do que a gente só alimentar uma dependência. Mas eu acho que eu falei um pouquinho, mas basicamente é isso. Quem é urso é quem gosta de multiplicar nesse sentido. É onde eu mais me sinto inteira. Mas, Úrsula, essa mistura que você fala da sua família, da tua origem, para mim foi a primeira coisa que me conquistou, assim. Quando a gente bateu um papo, eu disse, velho, eu tenho que escutar mais dessa pessoa, sabe? E às vezes as pessoas te veem tanto na TV, e aí eu queria que hoje tivesse essa oportunidade de conhecer esse misto de cultura, esse... Pedrinho travou para mim. Travou para tudo. É engraçado que eu conheci o Pedro no MIC BR, que foi um maior impacto da indústria criativa, e nós fomos palestrantes, assim, muito sobre o impacto social, a importância de impactar social. Eu me apaixonei pela bandeira dele, pela verdade. Aí ele me apresentou o Rafa, tive a oportunidade de conversar com o Rafa, e é impressionante como a gente precisa se alimentar dessa qualidade humana, né? Somar força, porque a vontade sempre existiu da gente estar mais perto, da gente fazer mais coisas. Eu adoro um desafio, o Rafa e o Pedro também, né, Rafa? O Rafa contou um pouco da história dele. Enquanto o Pedro não volta, acho que a gente podia falar um pouco sobre esse sonho partilhado, porque eu acho que o que é interessante no social, a gente se aproxima de pessoas com muita qualidade humana, né? Minha avó falava assim, o ser humano não deu certo, minha filha, mas quando dá, são essas pessoas que a gente tem que ter por perto. Isso, perfeito. Pegando esse teu gancho, vou aproveitar, vou falar um pouquinho de mim, vou engatilhar nisso também, tá? Vamos agora fazer, né? A gente vai ser mestre de cerimônia de Pedro aqui na audiência dele. É um desafio, porque o Pedro tem uma oratória... Não, Pedro, ele tem, cada dia que passa eu fico mais feliz em vê-lo realizando. Olha ele aí, eu sou o maior fã desse cara. Eu né? também. Pedrinho, volta aí que Voltei. Aí você de volta e me devolve quando for o momento apropriado. Tô de volta, né? Vocês me escutam, né? Perfeitamente. Então, ótimo. Então, Rafa, eu estava falando o seguinte, vou tentar pegar o fio da meada. Úrsula falou de uma coisa que, na hora quando ela falou, me remeteu, eu disse, vou pegar esse gancho para apresentar a Rafa, que ela falou sobre primeiro passo, né? E Rafa ele traz uma arte, uma essência que busca muito o sentimento maestro, como ele fala tanto, como ele tanto usa, né, esse termo para falar sobre o amor. Então o Rafa ele consegue fazer com que muitas pessoas deem o primeiro passo para se perceberem enquanto transformadores sociais. Então Rafa se apresenta, fala o que danado é o movimento Plante Amor, Colhe o Bem e quem é Rafa Matos para todo mundo. Ô, meu irmãozinho, muito grato a todos que estão aqui, todos e todas que estão aqui. Úrsula, gratidão por partilhar conosco, comigo especialmente, esse momento aqui, e participando dessa troca de ideias, dessa energia. Bom, Pedrinho, o Rafa. Né? Rafa, ele é um comunicador por essência, vocação e propósito. Desde que eu me entendo por gente, eu desenho. E desenhando, eu decidi que me tornaria um designer. Então, eu sou um designer de formação, atuo com essa arte industrial, né? O desenho industrial em si. E com isso eu fui aprimorando técnicas tanto de desenho, de artes plásticas, para fazer comunicação mais e melhor. Eu estava vivendo uma vida normal, muito boa, diga-se de passagem, quando
uma ausência de propósito tomou conta de mim e eu comecei a desenhar regadores com coração no lixo urbano da cidade do Recife. E dessa forma eu encontrei o meu maior propósito. E com o passar do tempo, realizando o Plante Amor, Colhe Bem, que é simbolizado por este regadorzinho com coração aqui, ó, esse regador com coração, ele é um símbolo sugestivo que fala para a gente, plante amor, colhe bem. Essa sugestão, essa reflexão. A partir disso, eu entendi que o amor é o sentimento maestro, o regente de todo e qualquer sentimento e coisa boa que a gente faz. Então, eu vivo numa jornada pessoal de busca por mais ética para que se transforme na minha estética e que dessa forma eu consiga fazer sociopolítica. O que é isso? É buscar não só em um como no outro aquilo que a gente tem de melhor para que junto a gente se junte, né, para que dessa forma a gente faça a união e que transforme isso em potência, utilizando sempre o afeto, que é a ferramenta tecnológica humana mais avançada, porém a mais original de todas, que está desde sempre dentro da gente. Então, o afeto, para mim, eu ainda vejo ele como uma grande descoberta, né, de um passado muito, muito longínquo, que vai fazer a transformação. Porque não tem, até pegando o que o Úrsula acabou de falar, não espere de pessoas ruins coisas boas. A minha forma de falar a mesma coisa que você fala, eu falo assim, gente boa faz coisa boa. Quando as pessoas são boas, elas fazem coisas boas. A gente hoje fala muito sobre empatia, por exemplo, mas não espere empatia de quem não é bom. Porque a empatia, que é colocar-se no lugar do outro e querer aquilo para ele como você gostaria para você, só pode acontecer quando a pessoa é boa. É quando a matéria bruta dela é boa. Então, uma sociedade de inovadores sociais é possível com pessoas boas. Boa, Rafa. Inclusive é o tema, não só, é o tema que o Verde Experience escolheu, né, para lançar essa primeira edição junto ao Green Fest, é justamente essa, né, uma sociedade de inovadores sociais é possível, essa é a mola da Verda, né, a gente trabalha para isso, para fazer com que as pessoas se percebam inovadores sociais e que inovação, na verdade, pode ser feita com muita simplicidade até, né. Aqui no Brasil a gente tem, obviamente as pessoas de Portugal, a gente tem um elo muito forte, né, os dois países tem um elo muito, muito forte, a gente sabe das diferenças, das dificuldades, inclusive, sociais que assolam o país, o Brasil, né, um país enorme, mas a gente sabe que as inovações elas surgem dentro da periferia, dentro da comunidade, com pessoas que muitas vezes nem têm acesso à grana, mas percebem, né? Eu estava falando sobre uma pessoa que eu acredito que Úrsula e Rafa conheceram. Eu estava fazendo uma palestra essa semana e falei sobre Dona Antônia, que é uma senhora que mora no bairro periférico aqui do Recife, que teve os 4 filhos envolvidos com tráfico de drogas. Os 4, inclusive, foram presos, passaram pelo sistema presidiário, enfim. E ela jurou para ela própria que ela não ia mais deixar que outras crianças daquela comunidade, daquele bairro, se envolvessem com o tráfico de drogas e pudessem, por exemplo, ser presos. E ela alugou uma casa, uma pessoa que já não tem muitas condições, alugou uma outra casa para colocar 90 crianças dentro, com livros, com revistas, para dar algum tipo de alimentação, o mínimo que ela podia. Ela tentou inovar com as ferramentas dela, dizer assim, eu vou fazer diferente dentro do meu bairro. Então, eu acho que o inovador social está aí, a partir do momento que você reconhece as ferramentas e você consegue passar essa transformação. E aí, falando em transformação, eu queria escutar de Úrsula um pouquinho sobre o WFP. Úrsula é ativista do WFP, que é uma organização super necessária no combate contra a fome. Inclusive, agora, a gente vive um momento de angústia por conta da fome. Eu queria escutar um pouquinho como é o trabalho do WFP no dia a dia. A gente sabe, a gente acompanha, né, essas questões sociais. O WFP levou o Prêmio Nobel da Paz no ano passado. Então, tem destaque pelo impacto que ele consegue, que o movimento, que a organização consegue causar. Mas eu queria entender mais um pouquinho do trabalho cotidiano, assim, no dia a dia. Onde é que a gente vê o trabalho do WFP, onde é que vocês estão atuando e qual o papel de Úrsula enquanto ativista da organização? Então, WFP, World Food Program, é um programa de combate à fome mundial. É a maior agência humanitária do mundo, das Nações Unidas. A gente está presente em mais de 80 países. Imagina, foi fundada em 1961 com o objetivo de combater a fome mundial. A gente tem uma agenda em 2030, acabar com a fome mundial, zerando o desperdício. Só com isso já é possível. A gente não tem ideia dos números.
sabe? Imagina, a cada 10 pessoas, pelo menos uma, diariamente, dorme com fome. E se a gente for pensar que 1/3 de todo alimento produzido no mundo é desperdiçado, essa conta fecha se a gente mudar nossos hábitos. Assim, se você for pensar qual é o DNA do WFP, além de combater a fome, nós estamos sempre lá em situações emergenciais, seja para trazer a paz, seja para combater com programas de alimentação e nutrição, mas o nosso foco principal é a alimentação. Também promover os pequenos produtores, seja com o nosso programa de alimentação escolar, que são mais de 40 milhões de crianças. Anualmente, nós estamos já atingindo, agora ainda mais nesse ano pandêmico, mais de 100 milhões de pessoas que são assistidas pelo WFP com alimentação. Assim, pensando numa população mundial, a gente tem muitos desafios, porque 100 milhões de pessoas ainda é pouco, né? Por mais que a gente esteja atuando em 80 países, mais até de 80 países. Mas, assim, o que a gente pode fazer? É continuar caminhando. Bem ou mal, nós somos recentes, né? Fomos fundados em 1961. Então, como é que a gente mais acredita nisso? É impactar ao nosso redor, seja na escola, com programas de alimentação, seja em locais de conflito, principalmente, dando essa assistência para pessoas, principalmente em zonas de guerra, de furacão, desastres naturais, todo esse SOS, que é fundamental, nós assistimos. O meu sonho, não só com o WFP, mas também no social, eu acredito na nossa mudança pela educação. A gente tem uma escola modelo em Jaguaripe, eu quero muito fazer na minha terra natal, assim, que eu chamo Recife de minha terra natal, apesar de ter nascido no Rio, mas minha família é pernambucana. E eu sonho de plantar uma escola em cada cidade, assim. Se você for pensar assim, qual é o meu maior sonho como ativista ou como uma pessoa que tenta diariamente impactar socialmente? A nossa escola tem 5 anos em Jaguaripe, a gente tem 102 crianças atualmente, a gente está mudando a realidade de Jaguaripe, que é uma zona rural da Bahia, onde os pais não sabem ler e escrever e estão aprendendo pelos filhos. A gente faz concursos de leituras, de cultura também, para estimular o aprendizado. E hoje a gente consegue ter crianças que leem mais de 200 livros por ano. Então, isso é maravilhoso, é gratificante. O impacto também no núcleo familiar, onde elas, sem desvalorizar a sua própria cultura regional, rural, ao contrário, a gente dá opções, porque ali é a terra da farinha, a gente dá opções para as crianças poderem escolher e se formar. Só do aprendizado que eles estão levando para casa, ensinando os pais a lerem e escrever, assim, para mim, e também saindo do trabalho precoce, né, infantil na lavoura, eu acho que isso assim, é a maior emoção. E eu gostaria muito de multiplicar a nossa escola, que a gente também tem... Aí vem os desafios, né? Como é que a gente vai dar comida para 102 crianças de qualidade? Pensamos assim, vamos plantar. Então, as crianças fazem parte do plantio, a gente consegue oferecer uma alimentação orgânica. Tudo que sobra, eles levam para casa. Então, a gente está transformando ali, somos recentes, temos 5 anos apenas, mas a gente está transformando a região e também inspirando alguns exemplos para poder multiplicar o nosso modelo. E é gratuito. Muito bom, Úrsula. E é muito bacana que nessa fala sua agora, você sai de WFP, que a gente vê uma organização tão grande, com atuação tão vasta, e você vai trazendo para uma realidade específica da tua escola, sabe? Isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas ficam querendo... Eu aprendo muito com o WFP. Isso, aprendo muito. Eu levo muito, assim, muita coisa que eu aprendo com eles. Eles têm uma família incrível, assim. Os verdadeiros embaixadores são eles, que estão diariamente na luta em campo, né? São esses voluntários, são essas pessoas que dão a sua vida, porque tem muito mais voluntário do que, na verdade, o núcleo mesmo de trabalhadores. São pessoas que se tocam com o propósito de partilhar. E as pessoas, tanto do WFP, a família WFP, tanto dos voluntários, são pessoas, assim, incríveis. Eu aprendo demais com o Igor, com a Érica, com o Daniel, com o Rodrigo Mota, que foi quem me convidou. Ele trabalha na sede em Roma, foi em Londres que ele fez o convite para me aproximar mais e fazer parte dessa família. E é um aprendizado constante. Eles são incríveis, são incríveis. Ao mesmo tempo que isso
acontece e é necessário, é fundamental. Eu não sei como seria diversas regiões sem o WFP, sem o impacto do WFP, sem o cuidado, a assistência do WFP. Ainda mais agora com uma pandemia, né, que a gente tem que entender. O Brasil saiu do quadro da fome em 2014. Com essa pandemia, a gente está correndo sério risco de voltar para o quadro da fome. Quando a gente fala da fome, a gente... por exemplo, eu mudei meus hábitos, eu sempre tive uma consciência ao não desperdício. Mas é claro que 9 de 10 pessoas desperdiçam 1/3 da comida, seja comprada, seja aquela comida que já não está bonita e a gente joga fora, sabe? Então, assim, qual é também o aproveitamento do alimento de forma mais integral? Então, tudo isso a gente tem que repensar. A gente tem que saber não desperdiçar justamente para a gente poder conseguir até 2030 fazer a nossa parte e zerar a fome no mundo, que é um desafio, mas não é impossível. Não é impossível. Então, o que eu vejo também bonito no WFP é essa educação, essa reeducação, com essas inspirações. Também tem um projeto do algodão, onde tenta trazer a venda do algodão dos pequenos produtores para as grandes empresas. Então, assim, os projetos do WFP são impactantes, trazem mudança, trazem resultados. E eu acho que o social, para acontecer, a gente precisa dessas metas. Você tem muito isso, você impacta muito bem, você amarra muito bem, Pedro, tanto o privado quanto com o público final, né, que são as pessoas. Então, esse propósito que a gente precisa multiplicar, a gente precisa se multiplicar, a gente precisa de mais Pedros, mais Rafas, mais Ludes, mais pessoas como vocês, para a gente poder tornar isso real. A gente não pode ser minoria, sabe? Que mundo é esse? A gente não pode ser minoria. Inclusive, essa questão que você colocou, né, de trabalhar com o privado, o público final, a sociedade, essa lógica da gente de estar organizado em primeiro, segundo e terceiro setor, mas os setores não dialogarem entre si, isso termina causando muitas problemáticas, na verdade. E os grandes problemas estruturais, eles continuam em voga por uma falta de projetos intersetoriais, políticas públicas intersetoriais. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, porque vocês, no trabalho de vocês, não só no trabalho artístico, que hoje é total relacionado ao trabalho ativista, ao trabalho de impacto social positivo, vocês dialogam muito, né, com os 3 setores, né? Rafa faz isso, Úrsula faz isso, tem projetos que são financiados com parte do setor público, alguns público-privado. Então, eu queria escutar um pouquinho, Rafa, também de você, como você enxerga essa relação entre os 3 setores, e o que é que você acha que está faltando, de repente, para a gente reorganizar essa lógica, e dizer assim, gente, está aqui, está na cara da gente, o que é que está evitando, o que é que está fazendo, que obstáculo é esse que vocês estão encontrando de fazer com que o governo não dialogue com o privado e com a sociedade civil como deveria ser? O que é que tu imagina sobre isso? E, de repente, como é teu trabalho para fazer? Porque eu sei, como eu conheço o seu trabalho, eu sei que você liga muito, você faz esse movimento também. A gente tem essa roupagem de fazer esse movimento de quebrar um pouco essa barreira, né? Então, se você puder também trazer um caso aí que conte um pouquinho sobre como o teu trabalho facilita essa união entre os setores, é bem bacana. Boa, Pedrinho. Exatamente, eu vejo o meu trabalho, independente da arte e independente da comunicação, eu vejo o meu trabalho como promover reflexão sobre o amor, promover o afeto como uma grande potência de agir. Como que isso funciona? Exercitando, realizando esse trabalho à frente do Plante Amor Cor do Bem, e ele por trazer em si o movimento, o nome, que é uma forte reflexão de que você recebe de volta aquilo que você entrega, ele já, falando sobre o amor que a gente coloca naquilo que a gente faz, ele por si só começou a me abrir portas em todos esses setores da economia. Então, eu passei a ser visto como um artista que flui entre os setores. Eu posso estar junto com a Secretaria de Educação, ou de Inovação Urbana, ou de Desenvolvimento Econômico, e em todas elas eu vou estar fazendo uma reflexão e construindo metodologias mecânicas para ativação de sentimento que vai movimentar o bem nas pessoas. Então, nas empresas, a mesma coisa. E eu comecei com a mola propulsora da empresa. As empresas conseguiam, né, me entregar um ativo, uma troca econômica, onde eu construí um negócio para ajudar elas a movimentar o meu trabalho e juntos a gente poder trazer outros atores, como o público e como
as organizações não governamentais e a sociedade civil de uma forma geral. E aí eu fui misturando tudo isso. E aí como é que eu atuo? Em algumas oportunidades, recentemente, eu fui convidado a trabalhar e construir uma linha de produtos com estampas artísticas realizadas por mim, aonde partiu do próprio empresário, ele falando comigo, ele falou: Rafa, eu escolhi você, eu quero fazer com você, porque eu acompanho o seu trabalho e eu sei que se eu realizar esse trabalho com você na minha marca de shorts, eu sei que não vai ser apenas isso. Então, para mim, isso é muito gratificante, porque eu chego nesse cara e mostro, olha, parte disso pode se transformar em outra coisa mais importante. Por que a gente também não cria um outro produto do qual a gente vai conseguir fazer uma contrapartida social? Por que eu não convido uma ONG para que a gente ajude ela junto? Por que isso, por que aquilo? E eu começo a ir provocando. Eu não posso pisar no lugar que eu começo a pensar em como eu posso misturar a gente para que todos nós possamos nutrir essa mesma fonte mútua de amor e a gente contribuir para as pessoas. Hoje, pela manhã, eu estava fazendo um treinamento com um socorrista profissional, Lucas, dentro de um lugar para fazer um trabalho relacionado a trabalho em altura, com pintura em altura. E eu vi aquilo ali, a carência, a falta de informação de como que nós mesmos poderíamos preservar a vida e salvar pessoas, sabendo o mínimo de primeiros socorros. Ele fala isso, ele mostra números sobre isso. Eu estou aqui, eu já falei com o Leonardo Gomes, do SAMU, eu já quero falar com a Secretaria de Educação, eu já quero falar com o Marfulano Beltrame, com as empresas que quiserem estar comigo, que eu quero fazer uma campanha, Pedro. Então já bota isso na tua cabeça, porque a gente faz isso muitas vezes junto. Por isso que é impossível para mim não me meter além da arte. Às vezes eu procuro chifre na cabeça do cavalo, encontro mais trabalho para mim, mas eu não consigo imaginar a minha atuação se não for desse jeito. Então eu tenho que ir ali, com um pouquinho de tinta vermelha, promover o amor para falar, olha, vamos ali, vamos aqui, vamos fazer, e a gente tentar melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a minha grande missão. Então, eu vou misturando a minha tinta com todo mundo, construindo campanhas, sempre com o objetivo de evoluir enquanto pessoa e ajudar as pessoas também a melhorarem, né, nessa mesma evolução pessoal. Sempre a gente se conectando e fazendo dessa vida um lugar melhor para a gente viver, né? É o propósito maior. Eu não me vejo, enquanto artista, vou até aproveitar esse finalzinho aqui para falar, percebi claramente a mesma coisa em Úrsula. A gente não está nem aí para a arte, cara. Eu não estou nem aí para a arte. Eu acho a arte massa, a estética da forma, realizar aquilo e tal, mas se ela não tem o seu papel de movimentar o melhor em mim, obrigado. Eu não estou ligado nela. Eu me posiciono muito assim. Boa, convite aceito, viu? Sobre a campanha lá, convite aceito. A gente já fala sobre isso amanhã. Úrsula, ainda falando... Bora fazer esse caldo engrossar. Ainda falando sobre essa questão dos 3 setores, dessa relação entre os setores, primeiro, segundo, terceiro setor, governo, privado, empresa, sociedade civil, organizações de terceiro setor, como você enxerga que a gente poderia impulsionar mais esse entrelace, essa relação entre eles? E eu queria saber se você tem também uma opinião, eu não digo comparativa, mas se a gente consegue também trazer um pouquinho de visão para quem está aqui no Brasil, e já que a gente tem um público também em Portugal aqui hoje, se isso ocorre também em Portugal, se é algo que você se diz assim, poxa, eu acho que ambos os países precisariam ter mais essa busca por projetos intersetoriais, ou se você acha que Portugal já consegue ter isso mais fácil. Eu acho assim, a mudança está acontecendo de forma lenta, mas está, isso no mundo, né? A Alemanha está muito à frente, as empresas compreenderam já há um tempinho que a responsabilidade social impacta não só os seus clientes, mas os seus funcionários, e isso dá uma rentabilidade muito maior em resultados, tanto de vendas quanto da sua produtividade interna, em escala. O que eu acho no Brasil, vou falar dos dois. Aqui eu apoio algumas instituições, tem até a Associação da Casa de Santo Antônio, que eu faço parte, mas existem, que tem a Helena Homem, que é uma diretora incrível, que é psicóloga e tem um trabalho muito particular com cada caso, mas falando assim das empresas em relação ao seu papel, acho que fazem muito pouco ainda.
para mim, no Brasil, elas fazem muito pelas leis e benefícios. São poucas as empresas que realmente buscam um propósito de fazer, porque dá trabalho, né? Dá trabalho, gera investimento. Dá trabalho, mas ao mesmo tempo o que eu faço dentro do que eu posso, do meu dia a dia? Eu escolho muito tudo que eu faço, agora falando como atriz, porque eu vou falar disso para poder falar do social. Tudo que aparece, nem tudo me encanta, mas eu faço uma provocação. Em toda campanha que eu faço, eu peço uma responsabilidade social, ou para a gente fazer uma campanha de impacto, ou para a empresa que está me contratando se responsabilizar com alguma ação, porque eu já vou fazer de qualquer forma de tudo que eu recebo. Eu já faço isso, mas eu quero que a empresa que eu estou me associando como artista pense dessa forma, e a gente está fazendo muita coisa, com marcas incríveis, como as Swarovski, como La Roche-Posay, tem várias coisas, sabe? Então, assim, existe um diálogo. Então, esse trabalho de formiga que a gente faz, o de formiga que é mais trabalhoso, como o Rafa mesmo falou, que, assim, às vezes eu fico com mais trabalho, mas pelo menos a satisfação é outra. Eu acho que a gente tem que ser esse agente transformador, a gente tem que investir tempo e diálogo para isso impactar um pouco mais. Aqui em Portugal, eu vejo programas que realmente funcionam de apoio, e muito ligado ao empreendedorismo social. Por exemplo, a Casa de Santo Antônio, ela tem imagina, você cuidar de mães com filhos. Então, o que eles fizeram? Dentro da casa existe uma creche, onde os filhos das mães estudam e, ao mesmo tempo, é aberto para alunos de fora. Isso já gera renda. Eles vendem comida, eles fazem comida típica portuguesa, como bacalhau à Brás, como vários outros pratos, arroz de pato, e vendem pré-congeladas, tem uma cozinha industrial, aí fecham parceria com um supermercado. Então, assim, às vezes a gente impacta, por exemplo, eu fui fazer uma campanha uns anos atrás com a Universidade de Santa Úrsula, tem 10 anos isso, e no lugar do cachê eu pedi bolsas de estudo. Com isso eu consegui partilhar com a associação que eu faço parte, a gente tem o futebol como transformação, e entre outras ações, a gente conseguiu formar algumas pessoas. Hoje uma delas até trabalha comigo. Então, assim, ok, poderia pensar que, vou deixar de receber uma coisa ou outra, mas o investimento que foi para essas pessoas foi o melhor retorno que eu pude receber. E para a instituição também, porque até hoje, por exemplo, eu já não renovei a campanha com eles, mas ao mesmo tempo o programa eles continuam oferecendo bolsas para pessoas que precisam. Então, assim, se a gente impacta as empresas pensando que por tão pouco, às vezes a gente nem precisa do dinheiro, mas a gente precisa da parceria. Então, eu sou a favor de parcerias. Claro, sim, quando a gente tem um financiamento, a gente consegue atingir muito mais. Mas, por exemplo, lá na nossa escola, a gente nunca teve nenhum patrocínio, e a gente está sobrevivendo com parcerias. E por aí vai. Eu acho que o que a gente tem que fazer é unir, porque além, a gente não precisa das empresas. Claro que a gente precisa, mas antes da gente precisar deles, eles precisam da gente. O capitalismo precisa se reestruturar. A pandemia veio mostrar que esse sistema está velho, não vai se sustentar muito tempo. Sim. Chegando já nos finalmente desse papo, que eu gostaria que fosse muito mais tempo, mas nós teremos outras oportunidades, eu queria entender agora que caminhos vocês estão tomando, o que é que vocês estão pensando em fazer. Úrsula falou aí da questão dessa reconstrução desse sistema que a gente vive socioeconômico, né? Então, que capitalismo é esse que a gente quer? Então, onde é que está a Rafa, onde é que está a Úrsula hoje, no sentido de fazendo o quê, construindo o quê, com vontade de quê? E eu queria aproveitar esse momento também para que vocês pudessem colocar ou falar, né? Verbalizar. Onde é que as pessoas podem encontrar? Rafa, onde é que eu posso ver a tua arte, agora que eu conheci a essência? Onde é que eu posso dar uma olhada nela? Deixa eu conhecer mais um pouco da estética também. Então, falar um pouquinho onde as pessoas podem encontrar e o que é que vocês estão para fazer já. Vai, Rafa. Pedrinho, é difícil demais. Você sabe, nesse momento você pega o meu lado mais artista, que é a imprevisibilidade constante numa grande estratégia multiplataforma de muito afeto.
por exemplo, eu não dou um passo que não seja para o meu propósito. Sobretudo, eu quase não planejo nada. Então, eu estou sempre tendo alguma interferência positiva de algo que entra no meu caminho. Então, com isso surge o gerenciamento de uma marca, de alguma outra marca, um acompanhamento, uma coparticipação, aonde eu me vinculo a uma marca que traz as mesmas potências que eu, assim, que acredita naquilo mesmo que eu acredito. Então, de repente, eu sou convidado a estar junto na construção de uma cena artística, podendo potencializar também jovens artistas, artistas como eu, artistas mais veteranos, e misturar isso tudo numa forma de embelezamento estético da nossa cidade. Assim como eu posso estar envolvido com uma ONG que está construindo uma metodologia de capacitação e profissionalização de produtos feitos de ativos que surgem de resíduos sólidos de plástico. Então, eu estou atuando nisso tudo ao mesmo tempo. E estou com você também construindo mais uns 3 outros projetos e vamos construir mais uns 2 junto com o Úrsula. Então, o que eu sei que eu vou estar fazendo, isso é garantido. Isso é tão certo como 2 e 2 são 4, tão certo que vai ter a noite de hoje e amanhã vai nascer um novo sol. É que eu vou estar no meu ODS 0, Pedrinho, ODS 0. Que é o objetivo que precede todos os objetivos, todos os 17 objetivos. Então, a gente vai ter que falar, e eu falo isso, para mim, eu acho que a Úrsula se identifica, né, com o que eu vou dizer agora. Eu acho que a gente já tinha pensado nela para a gente poder tocar essa bola para frente, e não é um momento mais oportuno para eu poder falar sobre isso, é que eu vou fazer uma reflexão sobre todos nós, né? A gente viveu essa pandemia, muitas pessoas não percebem o quanto é uma crise sustentável, o quanto é uma crise de triplo impacto negativo, né? A coisa chegou a ficar tão drástica enquanto pandemia que ela conseguiu paralisar a mais difícil de todas as engrenagens desse tripé, que é a economia. Quantos impactos econômicos a gente teve para preservar a vida humana e o meio ambiente. E detalhe, em alguns momentos o meio ambiente, com o menor impacto humano, melhorou. Então, olha só como é que a coisa é curiosa, e a gente está num outro cenário. Isso é uma crise sustentável, ou seja, a gente tem as metas e os objetivos para 2030, sobretudo, eles ainda não entendem o papel deles mesmos. E aí, eu falo assim, como assim não entende, Rafa? É porque eu faço uma reflexão, Úrsula, que é o seguinte: Úrsula e todos nós que estamos aqui. Você vai ver ali que a gente vai falar sobre a erradicação da pobreza, a gente vai falar sobre saúde, bem-estar, qualidade e educação de qualidade, a gente vai pular, vai falar de energia limpa no 7, vai falar de indústria de inovação e infraestrutura no 9, vai falar de consumo no 12, vai falar sobre um monte de coisas, até em parcerias e meios de implementação, que é o 17. Vai falar sobre paz e justiça no 16. Mas vocês percebem que dentro disso tudo, nesse triplo impacto positivo, que é o social, o capital e o ambiental, a gente está falando um pouco sobre amor ao próximo. Então, essa é a minha proposta. É o ODS 0, que é aquela bolinha do ODS, que ela se mostra dentro de todos eles. O amor está em todos eles. O amor, quando eu falo isso, eu já fui além do sentimento, Pedrinho. Eu já vejo o amor como elo de fraternidade universal. Eu já não vejo mais ele como um sentimento meu que me conecta a você, tal. Eu já vejo ele como a manifestação do que há de mais belo nessa existência de vida aqui. As pessoas mais religiosas vão dizer que isso é Deus. Outros filosóficos vão dizer que isso é um todo. Alguns outros vão dizer que isso é Buda ou Alá, ou qualquer. Mas eu vou dizer, isso para mim é o amor universal. E todas essas manifestações religiosas, filosóficas, elas vão dizer que o amor é o elo de fraternidade universal. Então, eu estou sempre propondo essa disseminação do amor como o único objetivo a ser feito dentre todos os outros, e que, consequentemente, pessoas boas vão fazer coisas boas. Então, eu estou sempre nessa manifestação, usando as minhas habilidades, minhas inteligências, minhas capacidades, para poder promover mais e mais e mais e mais amor com todo mundo que queira fazer esse mesmo amor acontecer. Então, esse é o meu objetivo de vida, meu propósito de existência. Se eu não estiver fazendo isso, eu não quero estar fazendo mais nada. E aí, nas redes sociais, @planteamor, @rafamate com 2 T's. Perfeito, Pedro. Muito obrigado, porque eu fiquei tão empolgado aqui que eu nem falei como a galera pode me encontrar. Eu tenho um site que é planteamorcolheubem.com.br, onde você vai encontrar
uma síntese do que eu trabalho. E as coisas mais atuais, elas vão estar em Rafa Matos, com 2 T's, e o numeral 6 no final. Rafa Matos 6, junto também com a plataforma, também com o @planteamor. Então, é por aí que eu estou. Obrigado, Pedrinho. E Úrsula, para onde vai Úrsula Corona? Eu não vou nem me estender muito, porque se Rafa me permitir, ele contou exatamente o que é o que eu sinto. Eu acho que assim, minha religião é o amor. E se a gente tem isso dentro da gente de verdade, a gente não precisa de nenhum guia, de nenhum protocolo, porque eu acho que o melhor termômetro de escolhas é você sentir o amor, se colocar no lugar do próximo. Agora, minhas metas sociais, eu quero muito que a nossa escola se multiplique, porque eu sonho com o Brasil com uma educação mais acessível, com uma alimentação de qualidade, que é o que a gente faz de uma forma pequena, somos poucos ainda, mas eu tenho muito orgulho dos resultados. Eu acho que se a gente consegue, dentro do nosso núcleo, como eu já falei, contribuir de alguma forma, oferecendo alguma ferramenta de oportunidade para pessoas ao nosso lado, eu queria muito que as pessoas fossem um pouco mais assim, sabe? Se colocassem mais no lugar dos outros e fizessem a sua parte. E pensar nisso, Rafa, suas palavras foram lindas, são lindas porque você é de verdade. A religião é o amor, e que sejamos amor, de forma prática. Porque falar é bonito, mas na atitude poucos fazem. Boa, Úrsula. E Úrsula está nas redes sociais e o WFP também, né? WFP Brasil, para quem quer seguir, está lá no Instagram. Exatamente. E, gente, vale a pena acompanhar esse trabalho incrível que eles fazem. Isso, vale muito, muito a pena. E, gente, para encerrar, eu queria falar algumas palavras. Sim, eu tive a felicidade de poder ter vocês no início do Verde Experience, porque eu queria começar com 2 amigos, eu queria começar com 2 pessoas de essência, né? Quando a gente fala muito de amor, eu acho que às vezes a sociedade, infelizmente, ainda recebe como algo muito romântico, algo utópico, e a gente acabou de levar uma rasteira humanitária, que foi a pandemia, que fez a gente perceber mesmo que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando de algo, mas isso não é a realidade do dia a dia. Não, mas isso na prática, as empresas não vão agir assim. Então a gente começa a entender que quando a gente fala sobre amor, que a gente fala sobre essência, eu estou falando sobre ESG, que são os indicadores de ambiental, social e governança, que a gente vai ter um bate-papo já com Thomas e Marcos, né, Queiroz da Refazenda. Então, assim, as pessoas precisam começar a conectar mais isso, né? Quando eu estou falando de amor, eu estou falando sim de como a gente pode combater a fome, da educação. Então, para mim, começar o Verde Experience não tinha outra forma de fazer isso, ainda mais com essa lógica de querer transformar a sociedade numa sociedade de inovadores sociais. Não tem outro caminho, sabe? Eu acho que a gente precisa bater nessa tecla sim. Eu acho que a gente precisa deixar de se afastar do amor por enxergar ele como tópico e assumir isso para próximo, para perto, para dentro da gente. Então, Rafa faz isso e consegue, inclusive, eu falo muito isso quando eu estou apresentando ele, que ele consegue tangibilizar o intangível, né? Porque o amor é uma coisa que você não consegue tocar, mas ele consegue dar uma estética, vocês vão ver a arte dele, e a estética dele consegue passar isso, né? É uma arte que agrada mulheres, crianças, homens, idosos, todo mundo consegue se ver na arte de Rafa. Então, não é à toa que esse cara porque ele ainda, o tempo é curto, mas ele fez uma campanha incrível aqui para poder nos hospitais de campanha da pandemia, né, da questão do contra o Covid, de pinturas, com organizações contra o câncer. Então, a arte de Rafa, de fato, faz essa transformação real e com resultados tangíveis, né, com melhoras dessas crianças quando elas estão no tratamento contra o câncer, né? Com o aumento do número de pessoas que se sentem sensibilizadas em prol da vacinação ou em algo referente à Covid ou qualquer outra comorbidade ou qualquer outra doença que a gente possa ter. Então, Rafa, muito obrigado por você estar na abertura. Eu sabia que você não ia negar, tá? Nem você nem Úrsula sabia disso, mas eu quero agradecer aqui e dizer que todo mundo precisa conhecer o teu trabalho mesmo. A gente vai andar juntos, abraçados, um com o outro, porque a gente acredita, a gente tem os mesmos valores, eu fico muito feliz sobre isso. E Úrsula Corona, deixa eu também rasgar cedo um pouquinho para a Úrsula, porque a Úrsula chegou para mim como uma pessoa amiga de um amigo, que depois mediou um papo que eu fiz, e no mesmo momento a gente já estava almoçando juntos, para a gente já pensar em projetos juntos. Então, cada ligação que eu faço
com Úrsula para tentar trabalhar juntos, para criar campanhas, para um ajudar o outro, é uma descarga de bons sentimentos, é uma descarga de amor, é uma descarga de afetividade. Então, para mim, ter vocês dois junto comigo hoje é uma abertura fenomenal. Eu estou super feliz. O Verde Experience é um evento que vai acontecer de novo. O Green Fest abraçou, eu senti um afago do Green Fest por ter topado, Pedro, João, Sofia, todo mundo está envolvido. Porque é muito forte a gente chegar numa reunião e dizer, gente, a gente tem um monte de gente bacana aqui no Brasil que precisa ser ouvida. Eles dizem, vamos fazer isso numa sala de Santander do Green Fest. Então, já deixo minha gratidão logo aqui no começo, mas temos ainda 3 dias de programação junto à programação do Green Fest. Então, Úrsula, beijo grande, Rafa, beijo grande e até a próxima. Gratidão imensa estar aqui com vocês dois. Eu estou sem palavras aqui. Estou emocionado verdadeiramente. Quem percebeu, quem pôde ver aí, meus olhos estão brilhando de felicidade, de alegria, mesmo que escorre pela vista mesmo. Então, vamos lá. Parabéns por tudo que você vem construindo nessa história que eu posso acompanhar de perto. Úrsula, eu pude saber um pouco mais sobre você agora e estou verdadeiramente emocionado aqui em sentir essa energia e poder fazer parte desse movimento aqui. Que gratidão enorme poder fazer parte desse mesmo mundo que vocês vivem. Eu também, gente, é muita gratidão, assim, e acho que a vida faz um outro sentido. Quando a gente é mordido pelo propósito, e quando a gente ainda tem esse desejo de partilhar e tentar contaminar mais corações, a vida ganha um outro sentido. Então, venham, gente, venham, a gente precisa que o exército se multiplique. Boa, gente. E agora a gente vai sair desses dois queridos para entrar num outro papo super necessário com o Marcelo, com o Tayane, com o Ítalo, sobre a Motirô, uma incubadora 100% virtual, digital, para a gente auxiliar empreendedores sociais, pessoas que, assim como Úrsula, Rafa e tantos outros, já fazem a diferença e querem dar um upgrade, querem dar uma força nos seus negócios de impacto, entender mais sobre gestão, sobre sustentabilidade financeira. Então, se você é um empreendedor social, tem vontade de entrar nessa, vocês precisam conhecer mais da Motirô, porque é 100% digital. Aí, quem sabe a gente faz até uma turma Portugal aí da Motirô. Tudo é possível. Então, gente, muito obrigado e até já. Podem ficar aqui na sala que eu já vou entrar no novo bate-papo daqui a alguns minutos. Faz um print aí, massa. Um print. Vamos nessa. Agora. Foi. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.